Então, nessa tabela, a gente vai trabalhar com a grandeza volume, né? E temos aqui um intervalo, escala que abrange praticamente todas as aplicações. E vejam que dentro desse intervalo aqui, a proporcionalidade é 1000 entre elas. Perdão, aqui está a esquerda aqui em relação metro cúbico e decímetro cúbico. Aqui está a esquerda, contém 1000, daqui está a direita. E aqui está a direita, é 1 milésimo, daqui está a esquerda. E o mesmo vale para as outras. Então vamos fazer algumas expressões aqui de unidades numa grandeza para outra, começando com o 7,3 vezes 10 na 15, 7,3 vezes 10 na 15 centímetro cúbico expressar em quilômetros cúbicos. Em toda essa faixa a gente sabe que o expoente, né, que a proporcionalidade é 1000, então o expoente vai mudar de 3 em 3. Então, se vocês quiserem preenchendo toda a tabela, a gente tem que repetir tudo aqui e ajustando o expoente. Para a esquerda diminui, vai diminuir de 3 em 3, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok? 7,3 vezes 10 na 15 centímetros cúbicos é um volume igual a um volume de 7,3 vezes 10 na 0 quilômetros cúbicos. Certo? Nesses casos, quando finaliza assim, o 10 na 0 pode ser suprimido no problema. 2 metros cúbicos, não precisa eu colocar o 10 na 0. Hein? Eu sei que existe um 10 na 0. Hein? Metro cúbico para centímetro cúbico. 2 metros cúbicos é uma quantidade de volume que corresponde a quantos centímetros cúbicos? Esse mesmo volume expresso em centímetros cúbicos seria quanto? Então, eu sei que ali tem um 10 na 0, eu só não mostrei ele. Agora eu vou começar a explicitar, né, o 10. Se era 10 na 0 aqui, então ficou 10 na 3. E aqui vai ficar 10 na 6. Certo? Vamos adiante. 2,4 vezes 10 na menos 5 metro cúbico para ml. Puxa, nós não temos ml aqui nessa tabela. E agora? Bom, a gente tem que, se não souber, tem que procurar em algum lugar qual é a correspondência dessas unidades de capacidade com essas unidades de volume, que ambas expressam volume. Então, a correspondência é que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, o ml ele vai estar aqui, ó, nessa posição do centímetro cúbico. Se quiserem preenchendo toda a tabela, pode ir, ou se não, pode ir direto já lá no centímetro cúbico e saber que está aumentando de 3 em 3. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Ficou difícil? Podemos colocar aqui dentro para perceber que deve estar certo se eu não preencher essa aqui também. Menos 5, se aumenta 3, fica menos 4, menos 3, menos 2. Menos 2 aumenta 3, menos 1, 0 e 1. Vamos para o último aqui. 4,7 vezes 10 na 6 litros. Também não temos litros aqui na tabela, mas a relação é que 1 litro corresponde a 1
decímetro cúbico. Então, vou destacar agora aqui em outra cor. Então, nós temos uma quantidade de volume de 4,7 vezes 10 na 6 litros. Que se 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então a gente só troca a unidade, né? Coloca a informação aqui debaixo da unidade que tem o mesmo volume de litro, no caso decímetro cúbico. 4,7 vezes 10 na 6 litros equivale a quantos metro cúbico? Está do ladinho aqui. Então já ficou bem fácil, só tem um ajuste de expoente. Para a esquerda diminuiu 3. Aqui na sequência, eu propus para vocês exercícios em que a maioria deles vocês vão fazer em casa. Por exemplo, essas duas primeiras tabelas é só seguir a lógica que nós estávamos trabalhando até agora. Não tem como se livrar das escalas, das relações entre as unidades. E vocês vão simplesmente consultando, olhando lá naquela tabela, fazendo da maneira como a gente fez e encontrando os valores para preencher dentro dessa tabela, dessas tabelas aqui. Como é que vocês vão fazer? Então, aqui ao lado, ó, está sempre o número 1, né? Eu destaquei ele em vermelho. Então, o que vocês vão fazer? Vão expressar 1 grama de massa nas que estão aqui em cima. Então, a pergunta é, essa quantidade de massa de 1 grama equivale a quantos quilogramas? A quantos microgramas? A quantos gramas? A quantos miligramas? A quantas toneladas? Fica evidente que na intersecção aqui, ó, de grama com grama, vai ser 1. Né? De tonelada com tonelada, vai ser 1, ou 10 na 0. De micrograma com micrograma, vai ser 1. De quilograma com quilograma, vai ser 1. Miligrama com miligrama, vai ser 1. Mas em todas as outras células, vai ser diferente de 1. E qual vai ser o valor? Vocês precisam encontrar fazendo o relacionamento com base nessa escala que está aqui. Da mesma maneira como nós fizemos os exercícios anteriores. O mesmo para essa segunda tabela, que é grandeza-volume. As demais, vocês têm que colocar o 1, 10 na 0 debaixo da unidade correspondente lá e se deslocarem para a direita ou para a esquerda, de acordo com a necessidade, e irem mudando o expoente, preenchendo essas tabelas, certo? As outras duas exigem uma atenção maior, uma habilidade maior para serem preenchidas. Não são tão simples como as duas primeiras. Tem uma que vocês estão vendo aqui, já na sequência, e a outra está logo a seguir. Então, vamos falar sobre esta tabela aqui agora, como que a gente vai fazer a conversão das unidades que estão aqui na esquerda, a quantidade igual a 1, né, nessas unidades, expressa nas unidades que estão nos rótulos da coluna. Então, eu pincei alguns exemplos e depois os demais vocês façam, né, conforme o que eu vou explicar aqui. Se usássemos estratégias mais formais da matemática, nós deveríamos usar um conteúdo chamado análise dimensional. E a conversão de unidades, se ela for feita de maneira com mais formalidade matemática, ela exigiria que a gente usasse esse recurso, análise dimensional, para demonstrar, né, que
todo o procedimento de cálculo está correto. Aqui eu vou fazer pela estratégia, né, de substituição, que é uma estratégia que o pessoal está mais familiarizado, ela é mais intuitiva e matematicamente também está correto. Mas se um dia vocês precisarem fazer demonstrações, né, formalmente da conversão de unidades, teria que usar a análise dimensional. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Então, miligrama por litro para miligrama por centímetro cúbico. Onde é que está o miligrama por litro? Está aqui, ó. Então eu estaria exemplificando a resolução deste problema de expressar 1 miligrama por litro em miligrama por centímetro cúbico. Então o resultado estaria... Nós vamos fazer substituições da grandeza expressa em uma unidade pela outra que a gente quer. E aí fica simples, é só utilizar as tabelas que relacionam as escalas. Miligrama, eu não preciso fazer nenhuma substituição, nenhuma conversão para o denominador, eu tenho litro e eu quero expressar em centímetro cúbico. Então, nesse caso, precisa fazer uma substituição, uma conversão. Apenas para esclarecer algo que talvez já está bem sabido para vocês, mas né, para que não fique nenhuma dúvida sobre isso, o número que aparece antes, por exemplo, de uma relação de unidades, ele é uma quantidade para a unidade de cima, para a unidade do numerador. Então, o 1 se refere ao miligrama. Se fosse 5, também seria o 5 se refere ao miligrama. E o litro, quanto que é? É sempre uma relação de uma quantidade de algo que está no numerador para uma unidade do que está no denominador, perdão. Então, é sempre assim a lógica. É uma relação de quantidade, que pode ser 1 ou mais ou menos, do que está no numerador, em relação a uma unidade que está no numerador. Vamos fazer esse exercício por substituição. O miligrama não preciso substituir, porque vai ser miligrama o resultado que se quer lá. E o litro eu tenho que substituir, expressar ele em centímetro cúbico. E sabendo que é 1 litro que tem aqui embaixo, eu preciso expressar esse 1 litro em centímetro cúbico. Então, 1 miligrama em cima vai continuar sendo miligrama. Eu não preciso explicitar, colocar o 1 novamente aqui porque é unitário. Posso suprimir. Litro. Então, eu tenho um volume correspondente a 1 litro, que eu tenho que expressar esse volume de 1 litro em centímetros cúbicos. Como fica? Eu tenho que consultar a tabela da grandeza volume. 1 litro. Onde é que está o litro nesta tabela aqui? Ele não aparece, mas a gente sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, o litro está aqui. Né? 1 litro para centímetro cúbico. 1 litro em centímetro cúbico vai ficar 10 na 3. Então, 1 litro corresponde a 10 na 3 centímetro cúbico. Portanto, se eu preciso expressar esse 1 litro em centímetro cúbico, vai ser 10 na 3 centímetro cúbico, certo? Vai para o numerador e muda o sinal do expoente. Então, fica 10 na menos 3. Porque 10 na menos 3 é igual a 1 dividido por 10 na 3. Miligrama por centímetro cúbico. Ok? Então, 1 miligrama por litro é igual a 10 na menos 3 miligrama por centímetro cúbico.
Então, o 10 na menos 3 viria aqui. Outro exemplo. Então, para esta conversão, grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Agora, nós temos que expressar 1 grama em termos de quilograma e 1 centímetro cúbico em termos de metro cúbico. Temos que fazer essas substituições, levando em conta as proporcionalidades, e nós vamos ter que consultar a tabela. Então, 1 grama corresponde a quantos quilogramas? Vamos olhar a tabela, é 10 na 0. Quilograma, então vai ter que vir até o quilograma. Lembrando que proporcionalidade é 10, o expoente muda de 1. E 1 em 1, para a esquerda diminui, 10 na 0. 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3. 1 grama equivale a 10 na menos 3. Copiar essa estrutura aqui. A 10 na menos 3 quilograma. E os 1 centímetro cúbico equivale a quantos metro cúbico? 1 centímetro para metro cúbico muda de 3 em 3 e decresce. Então, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 10 na menos 6, isso, metros cúbicos. 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 6 é 10 na menos 3 menos 6. Então, vai ficar 10 na 3 quilograma por metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 na 3 quilogramas por metro cúbico.